Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à segunda parte, né, do tema defensivos naturais, que faz parte dos dicas agroecológicas, né? Então, dando continuidade ao que nós falamos anteriormente, não é, da importância dos defensivos naturais, hoje a gente vai tentar desmistificar alguns pontos importantes em relação a esses produtos naturais. Muitas vezes eles são desacreditados devido à sua eficiência, não é? Mas a gente falando de agroecologia é diferente do que falarmos da questão comparativa com os agrotóxicos, não é? Que muitas vezes os agrotóxicos têm muita credibilidade junto aos agricultores devido à sua alta eficiência momentânea, imediata. Mas os nossos defensivos naturais não. Eles têm outros efeitos que a gente tem que levar em consideração. Então, a primeira parte hoje, nossas dicas agroecológicas, nós vamos abordar esses efeitos dos defensivos naturais sobre as pragas. Não é tentar mostrar a importância para todos vocês que estão ouvindo, não é, essa dica agroecológica, ter a ciência que esse produto natural, ele também tem, além da eficiência, uma questão da sustentabilidade no meio ambiente. Quais são esses efeitos? O primeiro deles, e o mais esperado por todos nós, não é, que plantamos, né, que conduzimos nossas lavouras, é o efeito tóxico. O que é isso? Que o nosso defensivo natural vai matar a praga, não é? Imediata. A gente tem que levar em consideração que estamos falando de um produto menos tóxico, menos agressivo ao meio ambiente, não é? E, consequentemente, ele não vai matar imediatamente aquela praga ou aquele inseto alvo, né, que está danificando ou atacando a nossa lavoura. Então, os defensivos naturais vão apresentar esse efeito tóxico de uma maneira mais silenciosa, vamos dizer assim, mais vagarosa. Mas se nós levarmos em consideração o tempo da pós-aplicação, com 2, 3 dias, aquela praga, aquela lagarta, aquele inseto que foi aplicado, aquele defensivo natural, ele vai morrer. Não é? Comparando aos agrotóxicos, não é? Os agrotóxicos eles matam imediatamente. Não é? Então, muita gente dá valor a isso, mas se esquece dos efeitos negativos desses produtos. Já o defensivo natural, não. Ele vai matar também o inseto. E uma coisa boa, não é que ele não, a nossa tendência quando utilizamos defensivos naturais, a gente não quer eliminar aquela praga. A gente quer reduzir aquele nível populacional daquele inseto, não é, para que o ambiente fique em equilíbrio, não é? Porque nós mesmos, quando colocamos uma lavoura no ambiente, nós causamos esse desequilíbrio. Então, por que aquela espécie, aquela praga se torna praga, vamos dizer assim? Porque a gente inseriu um alimento para ela. Então a tendência é que ela aumente a sua população. Então os defensivos naturais, ele vai entrar dessa forma. Não para exterminar aquela espécie, aquela praga. Ele vai entrar para reduzir aquela população. Certo? Então ele também apresenta o efeito tóxico. Mas não podemos comparar com os agrotóxicos, né, que tem uma maior toxicidade. É isso que faz com que esses produtos sejam negativos ao meio ambiente, ao agricultor, não é, e ao consumidor. Então, o efeito tóxico dos defensivos naturais, ele é importante porque reduz a um nível de equilíbrio aquela praga, sem causar aqueles efeitos que os agrotóxicos promovem, de intoxicações em toda a cadeia, né, tanto no campo, tanto no agricultor e tanto no consumidor. Então, os defensivos naturais, ele tem esse efeito tóxico, mas muitas vezes a gente não observa isso porque não aguarda o tempo dele agir. Então, temos que levar em consideração essa característica. O segundo efeito importante dos defensivos naturais, que muitas vezes a gente pode aproveitar essa característica, não é? Mesmo que o inseto não esteja ocorrendo, é a questão da repelência, tá? Então, muitas vezes, os defensivos naturais, algumas receitas que nós vamos passar posteriormente em outros episódios, né, em outros capítulos, a gente vai abordar isso aí. Mas, de um modo geral, a maioria das plantas, né, dos defensivos naturais, eles apresentam o efeito repelente. O que é isso?
O inseto que é praga, que ataca a sua lavoura, ele tende a localizar aquele seu plantio de acordo com o cheiro da planta, não é? O odor da planta. E quando a gente aplica um outro, não é? Um outro odor que é através dos defensivos naturais, por exemplo, o extrato do alho, então a planta vai estar com aquele odor e muitas vezes o inseto não consegue localizar aquela planta, ou também o efeito repelente, como nós já falamos. Não é? O inseto ele não se sente atraído para atacar aquela planta devido àquele odor. Então isso é uma característica que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Fica a dica, não é uma dica agroecológica importante. Por quê? Porque aquele efeito repelente vai fazer com que aquele inseto não ataque a sua lavoura. É claro que alguns possam chegar, não é? Pela proximidade que eles estão daquele seu plantio, eles podem atacar, mas boa parte vai se sentir, não é, repelido, não é? Não vai chegar por causa do efeito repelente desses defensivos naturais. Outro efeito importante que a gente tem que levar em consideração é o efeito que os defensivos naturais, não é, eles afetam o desenvolvimento dessas pragas. Não é? O que é isso? Tá? Então, muitas vezes, ele não causa o efeito de matar a praga, mas ele afeta o desenvolvimento. Vamos dizer o seguinte, se uma lagarta ela levaria aí 30 dias para completar o seu ciclo, né, virar uma borboleta ou uma mariposa, ela levaria aí 60 dias, não é, 45 dias, afetando o seu desenvolvimento. Então, quando a gente alonga o ciclo de um inseto, ele demora a se reproduzir. E quando ele não se reproduz, a sua população não aumenta. Então, isso é um efeito importante também dos defensivos naturais. Esse efeito a gente chama de efeito subletal. Parece uma palavra difícil, mas sub é abaixo, letal a morte. Então, ele não causa a morte, porém afeta o desenvolvimento. Então, a gente não pode desprezar esse efeito, tá? Porque se uma lagarta está comendo a minha lavoura, não tem problema. O problema é se tiver 100, 200 lagartas, tá? Então, quando eu afeto o desenvolvimento dela, ela não se reproduz, a população não aumenta e eles convivem no ambiente. Então, isso é um princípio da agroecologia, né? Então, a gente não quer eliminar aquela praga, aquele inseto do ambiente. Então, a gente tem esses efeitos que também são positivos, né? Vindos desses defensivos naturais. Tá? Então, outro efeito que não é letal, que não causa morte, é a questão da esterilidade. Né? Muitas vezes, a gente que trabalha com esses produtos, a gente vê que aquela cauda de planta que a gente aplicou não mata o inseto, mas ele não consegue se reproduzir. Então, lembrando mais uma vez, quando a população não cresce, então não vai ter prejuízo. Não é? Então, não tendo prejuízo, o inseto não é considerado praga. Ele é apenas um indivíduo que está desempenhando suas funções ali naquele ambiente. Então, não podemos descartar esses efeitos. Tá? Outro efeito importante dos defensivos naturais é a questão da redução da alimentação. Então, como eu falei, que ele demora, ele é mais vagaroso, né, a ação dele sobre aquela praga, então o inseto, quando entra em contato com essa cauda, ele não morre, mas ele para de se alimentar. E muitas vezes os agricultores aplicam um defensivo natural e vê aquele inseto no ambiente. Mas ele não está causando mais nenhum dano, nenhuma injúria àquela planta. Ele ali está, vamos dizer assim, já passando mal e com 2, 3 dias ele morre. E com isso ele para de se alimentar. Não é? Veja a gente quando está doente, né? Então a gente, quando está doente, para logo de comer. Né? Começamos a ficar lá parados, nós nos alimentamos. A mesma coisa é o inseto. Então o defensivo natural ele não mata, porém ele afeta, reduz a sua saúde, né? A saúde do inseto, paralisando a sua alimentação. E com isso, com alguns dias, ele morre. Então, veja, é importante a gente listar esses efeitos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com defensivos naturais não tem muita credibilidade, não tem muita aceitação,
porque eles visualizam aquela praga ainda no local. Mas a gente tem que considerar que está atuando, está ocorrendo todos esses efeitos que nós falamos, tá? Então não se preocupem, defensivo natural, além de combater a sua praga, seja de um modo lento, ele vai trazer grandes benefícios, não é? Principalmente porque você vai estar utilizando, não é, um método de controle que não vai agredir o meio ambiente, não vai ter um efeito negativo na saúde dos agricultores que aplicam esses produtos e também não vai resíduo de veneno para a mesa, né, dos consumidores. Então, o uso dos defensivos naturais traz grandes benefícios a todos, né, a toda a cadeia. Então, fica a dica aí. Então, se gostou do nosso vídeo, não é, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho aí para receber as atualizações da Rádio Web Agroecologia.